Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você está no canal Bíblia de Fato. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus Cristo para mais um dos nossos vídeos voltados à escatologia, aos últimos tempos, à volta do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós falaremos em resumo sobre a expectativa do povo de Deus, sobre esperando o Senhor Jesus para hoje. Quando o Senhor Jesus Cristo voltará? O que significa a volta iminente do Senhor? Qual deve ser a expectativa e a preparação daqueles que esperam na presença do Senhor? Então fica conosco até o final, pois tentaremos responder essa seguinte pergunta: quando Jesus Cristo vai voltar? Quando será? Fica conosco até o final. Não se esqueça de conferir se você é um dos inscritos com o sino, pois o sino lhe notifica para que você sempre receba os nossos materiais. A expectativa de uma noiva na cultura judaica diz respeito ao romantismo do noivo em chegar a qualquer momento, através de uma liteira sendo trazido em um grande cortejo para buscar a sua noiva para o casamento. É essa expectativa em que faz com que a noiva, junto com suas damas, com aquelas que ajudam ela em sua preparação, trabalham para estarem sempre purificadas, conservadas e serem exclusivamente dele, esperando que em algum momento ele volte. E por que ele saiu? Ele saiu para construir a casa em que este casal irá morar, em que dentro desta cultura, no máximo de 1 a 3 anos, essa casa seria construída e assim o pai do jovem que constrói a casa, do noivo, que supervisiona essa construção para que ele não se apresse e volte logo e a casa seja bem construída, libera com o filho para que venha buscar a sua noiva. E o seu filho vem buscar a noiva e o seu amigo ou os seus amigos começam a gritar: aí vem o noivo, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. E todos felizes, que amam a vinda do noivo, saem com suas lâmpadas, ou seja, com a iluminação para chegar ao destino, para esse grande momento de grande alegria, de grande expectativa da noiva, que é a volta do seu noivo. É se utilizando deste belíssimo fato histórico dentro da cultura judaica, que também Cristo, que é o nosso noivo, voltará para buscar a sua igreja, que é a noiva. Em Efésios capítulo 5 e o versículo 27, o texto diz: para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Enquanto a noiva espera o noivo, ela usa o véu sobre a sua cabeça. Ela não tira o véu absolutamente por nada. O véu representa a aliança que nós usamos hoje, apenas um arco no dedo. E esse véu também é enfeitado com moedas do dote que este noivo deu ao pai da noiva para garantir que ela não teria nenhum prejuízo em estar separada, conservada ou irrepreensível para ele. No momento em que o jovem e a sua família completa se interessa por esta família e por esta noiva, eles trazem um documento. E esse documento diz que ele deseja estar com esta noiva. Foi assim que Deus fez através deste maravilhoso documento. Ele disse que chamaria amada aquela que não era amada. O desejo de Deus é que todas as nações sejam salvas. E hoje, crendo no Senhor Jesus Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja e, consequentemente, é a noiva. Mas qual é a expectativa da noiva? A expectativa da noiva está junto com a ação, que é a ação de uma vida de santidade, de permitir que o Espírito Santo purifique este membro ou toda a igreja, para que ela seja apresentada a Cristo pura, santa e imaculada. Não é por fazer parte de uma denominação cristã, quer seja evangélica, católica ou qualquer outro segmento que se diz cristão, que seremos noiva ou obteremos a salvação. Mas a salvação está relacionada a uma comunhão íntima com o nosso Cristo. Por isso que a bênção apostólica diz a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão. Ou seja, a motivação e as ações de Deus através da graça e do amor também cobram de nós essa comunhão. Que nós estejamos sempre em comunhão com o Senhor, em vida de santificação, buscando a presença de Deus e aguardando com expectativa a volta iminente do Senhor. Que a qualquer momento
o arrebatamento da igreja. O arrebatamento secreto acontecerá semelhante ao romantismo do noivo na cultura judaica. Ele pode chegar a qualquer momento, a qualquer hora. Por isso, que em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, pegou algumas virgens de surpresa, porque ele chegou no momento em que elas adormeceram. Estavam descuidadas do azeite, do combustível e do fogo que deveriam estar em suas lâmpadas. O Senhor Jesus Cristo orientou aos seus discípulos para que eles não ajuntassem tesouros aqui, onde a ferrugem, a traça, corrói, corrompe, mas ajuntar tesouros no céu, onde nada pode alcançar no sentido de destruir aquilo que Deus nos deu. É por isso que em Apocalipse capítulo 22, quando desta expectativa do retorno do Senhor, no versículo 12 ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Veja, o Senhor Jesus Cristo, que agora está sentado à direita de Deus, está dizendo: eis que cedo venho. Está mostrando para nós uma iminência do seu retorno e, com isso, nos exortando a estarmos com uma expectativa de aguardo. Um aguardo de vida purificada na presença do Senhor. Servindo ao Senhor, para que quando Ele voltar, achar fazendo assim a sua vontade, nós possamos ter galardão do Senhor. Podemos ser recompensados pelo Senhor. Não que a nossa salvação esteja relacionada apenas a receber galardão, não. Mas a estar com o Senhor para todo sempre. Só Jesus pode nos salvar e nos purificar. Por mais que pratiquemos uma religião, tenhamos algum tipo de liturgia, algum tipo de ritual, nada disso pode nos aperfeiçoar para a salvação plena em Cristo Jesus. Apenas a obra de sacrifício, porque sem derramamento de sangue, segundo Hebreus 9:22, não há remissão. Segundo o Salmo 40 e Hebreus capítulo 10, esse sacrifício de Cristo, um único sacrifício, no lugar das oblações e também dos sacrifícios de animais, aprove a Deus dar um corpo a Jesus Cristo. E ele, sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus, se entregou por nós como Cordeiro Pascal. Ao mesmo tempo, segundo o próprio livro de Hebreus, no capítulo 7, ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sem início de dias e sem fim de dias. E ele é responsável para nos dar uma salvação eterna. Só Cristo pode nos fazer isso. É por isso que em 1 João, capítulo 1, e versículo 7 diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É a mesma linguagem que Paulo usa em 1 Tessalonicenses 5. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. E sendo nós da luz, nós temos essa expectativa e esse aguardo de esperar o justo juiz, o nosso Senhor. Veja o que Paulo diz em 2 Timóteo 4:8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. É isso que Deus espera de nós. Amar o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso está relacionado a essa ação, andar na luz, andar com as lâmpadas acesas, porque o noivo cedo virá, aparecerá a qualquer momento para levar a igreja santa, imaculada e pura para estar com o Senhor lá nos ares. Veja o que o apóstolo Paulo diz relacionado à sua renúncia para servir a Cristo nesta vida, aguardando o seu retorno. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo não garante a sua salvação só porque ele está fazendo missões ou pregando o evangelho. Por isso que o próprio Paulo, em outro texto, diz: não que eu já a tenha alcançado, mas que eu prossigo para o alvo. Paulo sempre fala sobre os aprovados e os reprovados. A Bíblia Sagrada deixa isso claramente para nós. Aqueles que vivem uma prática de pecado, de iniquidade em sua vida, são aqueles que são reprovados. Mesmo sendo cristãos, mas não guardando uma vida de santificação, eles estão reprovados. Mas os aprovados são aqueles que se santificam e vivem uma vida servindo ao Senhor, com alegria no coração pela expectativa do retorno iminente do nosso Cristo. Então, qual deve ser a nossa atitude diante da volta do Senhor? Primeiro, reconhecer que o nosso prazer é Cristo. A nossa suficiência é Cristo.
tudo aquilo que nós precisamos para estar nesta vida satisfeitos e ainda receber a redenção é simplesmente Cristo. Veja o que diz o Salmo 73 e o verso 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Parece que ele está usando a linguagem de Paulo, né? Que o viver é Cristo, o morrer é ganho, ou seja, eu estou com o Senhor. Tanto faz eu estar nesta vida, porque eu darei fruto para Ele, servirei a Ele, como também ir para a glória, ir para o céu, morrer, porque eu estarei com Cristo da mesma maneira. O salmista diz, no céu eu tenho ao Senhor, e na terra não tem ninguém a não ser o Senhor. Então Jesus, ele é a nossa suficiência. O que nós precisamos para viver nesta vida, de cabeça erguida e glorificando ao Senhor, é simplesmente comunhão com o Espírito Santo. Não importa as dificuldades, ou o que Paulo diz sobre a leve e momentânea tribulação que passamos nesta vida, porque até esta produz para nós coisas boas. O apóstolo Paulo em Romanos 5 diz que a tribulação produz a paciência. O autor aos Hebreus em 12:11 diz que produz frutos pacíficos a disciplina de Deus. E Tiago, no capítulo 1, ele diz que a gente tem que se alegrar quando Deus nos enviar várias provações, porque a provação, ela edifica a nossa vida espiritual, ela traz paciência e experiência para nós. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele conta o período de sua vida em que Deus está revelando muita coisa profunda sobre o reino de Deus para ele, e sendo Paulo alguém altamente capacitado para que ele não se exaltasse também por tudo aquilo que ele recebia de revelação, foi-lhe posto um espinho na carne, que logo incomodou Paulo, e Paulo queria que esse espinho se afastasse. Mas a resposta do Senhor, em 2 Coríntios 12:9 é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a resposta e a consciência agora do apóstolo Paulo é essa: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando ele entendeu que quanto mais fraco emocionalmente e machucado, mais ele busca a Deus e é envolvido com a glória e com o poder e com a presença de Deus, aí ele disse, então eu vou me gloriar nisso que me faz sofrer. Porque isso que me faz sofrer me traz poder de Deus para fazer a obra de Deus. Isso mostra a atitude de um grande homem de Deus, que não tem a sua vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério que lhe foi proposto. É por isso que o apóstolo Paulo diz que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. E não importa as situações constrangedoras e de sofrimento que nós passamos, existe o poder de Deus, a graça de Deus, que nos faz suportar tudo nesta vida até chegar o momento da nossa redenção. Eu finalizo este vídeo lendo um texto de Apocalipse, capítulo 22, e já convidando você para não se esquecer de deixar o seu comentário sobre a expectativa da volta do Senhor, sobre quando o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar a qualquer momento para aqueles que santificam a sua vida. Tanto através da morte, porque após a morte segue-se ao juízo e depois vai ser arrebatado este crente fiel, como também no momento do arrebatamento da igreja. Então, quando os discípulos desejam saber o tempo, a resposta do Senhor é: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Enquanto nós aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo, devemos apenas pregar o Evangelho, guardar a nossa vida em Cristo e pregar o Evangelho. E entender que a qualquer momento isso acontecerá, não marcando data, nem ano algum da volta, mas amando essa volta. Quando nós amamos essa volta, nós estamos conservados diariamente na presença do Senhor. Veja o que diz Apocalipse 22:21. O último texto das Sagradas Escrituras. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Esse é o desejo do apóstolo, esse é o meu desejo, que a graça esteja sobre mim e sobre você que nos assiste nesse momento. E eu creio que o Senhor nos sustentará com a sua poderosa mão, com a sua graciosa bondade, e a qualquer momento nós veremos ao Senhor. Nós contemplaremos a face do Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Deixaremos mais 2 referências aqui também no final para você permanecer conosco. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.